Bom dia, pessoal. Bom dia, amigos de todo o Brasil. Alguns amigos aqui nos Estados Unidos. Estou transmitindo aqui da Flórida, Orlando. São 13 graus. São 13 graus. Isso para um cearense que gosta de praia e de sol. Para um cearense que gosta de praia e de sol é um pouco, eu diria até complicado, viu? Eu diria até complicado. Mas são as experiências da vida que a gente vai passando, vivendo, e inclusive vendo que uma das melhores coisas da vida, Dr. Iderlan Pessoa, a sua amizade muito me orgulha. Uma das melhores coisas da vida, além de viajar, é Tainá Duarte, aí do Paraná, que também muito me orgulha. É exatamente a experiência que a gente vai pegando da vida, né? Eu vim para cá, para os Estados Unidos, no dia 14 de dezembro. A primeira vez que eu saí aqui do Brasil. A primeira vez que eu saí aí do Brasil. E eu nunca imaginei, Iderlan, Tainá e as demais pessoas que estão me acompanhando aqui, que eu fosse passar as maiores experiências da minha vida. Experiências agradáveis, agradabilíssimas, e experiências terríveis, Dr. Iderlan. Como foi perder o nosso amigo em comum, o Edson Lopes, da forma trágica. Salvo engano, em um domingo, onde quarta, quinta, sexta e sábado eu estava em contato com ele. E o Carlos já se manifesta aí, fora Bolsonaro. Eu não sei o que é que tem a ver comigo. Tudo bem, o Bolsonaro é presidente do Brasil, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Fique à vontade. Na verdade, eu gostaria de colocar para fora toda a corrupção, todo o sistema corrupto que tomou conta do Brasil, principalmente nas últimas décadas, onde nós fomos enganados de corpo e alma. Mas se o Carlos e muitas outras pessoas acham que a solução é fora Bolsonaro, embora eu não concorde e ache assim um pouco contraditório, porque até agora eu não tomei conhecimento de nenhum crime cometido pelo presidente Bolsonaro, eu vou sempre acreditar na liberdade de manifestação e inclusive defendê-la, contanto que seja de uma forma pacífica e respeitosa, como eu costumo agir, né? Como eu costumo agir. Então, pode ficar à vontade, Carlos. Eu só não vou ter tempo de te responder de forma mais específica, porque no momento eu fui só buscar o carro ali para me preparar aqui para uma viagem até de despedida aqui dos Estados Unidos, já voltando ao Brasil, se Deus quiser. Mas confesso que muito triste pelo que está acontecendo no Brasil, e principalmente porque quando você sai do seu país e passa 5 meses fora dele, como foi aqui o meu caso com a Sandra,
A gente acredita, espera, reza e torce para encontrá-lo melhor. E infelizmente não é o que está acontecendo. A Tainá está dizendo que aqui no Brasil só falta termos guerra civil, Luiz Antônio. O povo perdeu a noção do que é ser um verdadeiro patriota. Tem até um filme, Tainá, O Patriota, que eu vou assistir. Eu tenho visto tanto falar em patriota nos últimos tempos que eu vou procurar assistir esse filme. E depois a gente até recomenda aqui. Lucineide Silva Melo nos assistindo. Um abraço aqui a toda a família, ao Marcos. O Marcos é primo da Sandra, esse cara fantástico. Carlos de Tailson, eu acho que foi o que colocou aqui, fora Bolsonaro. Estou cumprimentando aqui. Doutor Iderlan Pessoa, uma pessoa maravilhosa, em nome de quem eu cumprimento aqui toda a advocacia do estado do Ceará. Ontem à noite o doutor Teodulfo Magalhães fazia uma citação ao meu nome, e muito me honra ser lembrado pelo doutor Teodulfo Magalhães, grande advogado, foi procurador do IPEC, que hoje é ISEC, que nesse governo aí do PT no Ceará perdeu muitos convênios. Eu fui um dos associados que batei as portas de um hospital, achando que estava coberto pelo convênio do ISEC, e não estava. Uma coisa lamentável. E ontem o doutor Teodulfo fazia uma referência ao meu nome, e uma colega nossa, advogada, uma pessoa que eu sempre carreguei aqui do lado esquerdo do peito, com todo o respeito, como tenho, graças a Deus, por todo mundo, ela dizia até de uma forma grosseira: Luiz Antônio está lá nos Estados Unidos, como se o meu nome tivesse sido apagado da advocacia cearense, da advocacia de Fortaleza e até do Brasil. Bom dia, Juarez Construções. Pelo simples fato de eu ter, depois de tantos anos de trabalho, só na advocacia são 25 anos, é um jubileu de prata, ter vindo descansar um pouco aqui nos Estados Unidos, conhecer o primeiro mundo, né? Ver coisas interessantes, muita coisa interessante, e até torcer para que o Brasil se torne uma nação evoluída, um país evoluído como são os Estados Unidos, onde você, Cezinha Motos Carvalho, onde eu consertei minha Dafra várias vezes aí, próximo ao Colégio 7 de Setembro, né, próximo ao Fórum. Então o sentimento que eu tenho, assim, o desejo é de que o Brasil um dia se torne essa potência que são os Estados Unidos, onde você vê com frequência a bandeira americana, um dos símbolos dos Estados Unidos, hasteada não somente em repartições públicas, mas principalmente na casa das pessoas. É muito comum você encontrar a bandeira americana na frente da casa das pessoas, e alguns brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos têm as duas bandeiras, a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira do Brasil, de frente às suas casas. Então, para mim foi uma coisa fantástica. Agora, em nenhum dia que eu estive aqui, eu deixei de fazer as minhas atualizações no Facebook, de ver as minhas lembranças, de postar o vídeo parabéns, que é um cumprimento que eu faço às pessoas, né? Porque eu passei 365 dias de um ano, não lembro agora se foi exatamente em 2018, cumprimentando e festejando todas as pessoas que estavam aniversariando nas suas respectivas datas, e que o Facebook estava liberado. Então foi uma forma que eu encontrei, confesso que até um pouco inovadora, de parabenizar as pessoas, de desejar um feliz aniversário, até de informar para os outros amigos que hoje era o aniversário daquela pessoa. E foi uma forma criativa, modesta parte, que eu encontrei
colocando na nossa conta do YouTube, que agora eu mudei de nome, coloquei Diário de um Turista, na nossa conta lá do YouTube. Você entra no YouTube, coloca lá Diário de um Turista, você vai acessar a minha conta. Eu não sou de pedir para ficar curtindo, comentando, compartilhando, eu deixo as pessoas muito à vontade. Eu só acredito que as redes sociais, principalmente neste momento, em que as grandes emissoras de televisão, exceto a Jovem Pan, porque eu assisto e recomendo a Jovem Pan, mas as grandes emissoras de televisão têm jornalistas que dizem, fique em casa, hashtag é assim, né? Fique em casa, fique em casa, fique em casa, e vão para a praia, né? Então eu acho que tem alguma coisa errada aí. Então, nesse momento, eu acredito que as redes sociais, elas assumem assim, uma função muito importante, porque, pelo menos por enquanto, a gente pode falar aqui com liberdade. Por enquanto, essa é a minha preocupação. Porque estão tirando tudo do povo de Fortaleza, o seu direito de ir e vir, de locomoção, a liberdade de manifestação. Os deputados estaduais fizeram a gentileza de atender o governador ditador e votar a lei da mordaça no estado do Ceará, de multar você. Se um parente seu, se que Deus o livre acontecer com um parente seu, o que aconteceu com aquela senhora lá no Pará, que chegou no hospital, deram uma injeção e colocaram ela viva dentro de um saco para ser enterrada. E quando um caso desse vem à tona, eu fico preocupado se já não aconteceram uma centena de casos como esse. Então, se porventura isso acontecer com algum parente seu no estado do Ceará e você for para a internet e protestar, graças ao governador ditador e aos deputados capachos, você poderá ser multado. Você que paga o salário dos deputados aí no estado do Ceará, poderá ser multado por eles, pelo governo, pela estrutura governamental, pelo fato de você se manifestar na internet. Então, chega a ser uma coisa até cômica, se não fosse trágica, você testemunhar um governo que foi eleito em cima das suas propostas pseudo-democráticas, agora tornar o estado do Ceará uma verdadeira ditadura, uma ditadura vermelha, a ditadura do comunismo, do socialismo, dos esquerdas, uma ditadura terrível que fecha inclusive igrejas, tira das pessoas até o direito de se reunir para rezar, para que a comunidade científica encontre, por exemplo, a cura para esse vírus. E alguém pode me contestar com todo direito, com toda razão, e perguntar qual é a minha posição sobre o sistema de quarentena. E eu afirmo aqui para vocês que, em primeiro lugar, de medicina eu não entendo nada, não faço a menor questão de entender. Para isso existem os médicos. Alguns acham até que são deuses, superam até desembargadores. Mas o que eu acredito e que vejo falar, até de médicos que entendem do assunto, é que existe a quarentena horizontal e a quarentena vertical. E que a economia de uma cidade, de um estado, de um país, não pode parar por conta de um vírus, que a tendência é se acabar, e deixar uma tragédia na economia da cidade, do estado e do país. Porque você pode ter medo de morrer de vírus, mas tenha medo também de morrer de fome. Tenha medo de morrer assassinado ou assassinada pela violência que será um dos efeitos colaterais deste vírus comunista, da violência que
a decadência na economia poderá ocasionar. Porque dinheiro não nasce debaixo da mesa de governador nenhum. E o que estão fazendo com a economia nacional, estadual e municipal no Brasil é uma coisa de cortar coração. Pessoas que são obrigadas a fechar seus negócios, suas empresas, desempregando centenas e milhares de pessoas. Em troca de quê? O que tem por trás de tudo isso? Porque eu tenho aqui um amigo aqui nos Estados Unidos, sempre preservando a identidade de todos, que os pais dele são pessoas com mais de 80 anos. Uma pessoa com mais de 80 anos, naturalmente, já está aposentada, porque contribuiu a vida toda com o sistema de previdência, ajudou a construir essa nação. E, naturalmente, é uma pessoa que não trabalha mais, recebe a sua aposentadoria para viver mais 2 décadas, no mínimo, com dignidade, com saúde, com tranquilidade, vendo os netos crescerem. Então, o casal de pais deste meu amigo, eles estão em um apartamento, sem sair de casa há 60 dias, recebendo não a visita, mas toda a atenção dos filhos. Não de forma física, mas de forma virtual, pelas redes sociais, inclusive, pelos telefones, onde os filhos levam comida, eles esterilizam, onde eles evitam que o vírus entre em sua casa. Isso se chama a quarentena vertical, onde se cuida das pessoas pela sua faixa etária, pelo seu risco de uma contaminação. Entretanto, as pessoas mais jovens, que estão mais livres do contato com o vírus, estas podem e devem continuar trabalhando e produzindo para si e para a sociedade. Nós temos conhecimento de países que não fizeram lockdown, de países que não se fecharam para o mundo, não acabaram a economia, e as crianças já voltam às aulas. Nós podemos ver isso através de vídeos, tá, aí nas redes sociais que circulam hoje. Salvo engano, até na China, onde se denuncia que é de onde vem o vírus, uma criança chegando na escola, e eu tenho certeza que aquilo não é fake. Uma pessoa esteriliza os sapatos da criança, a criança vai e toma um banho de um gás, naturalmente, para desinfectá-lo. Depois ele vai para outro aparelho, onde ele esteriliza as mãos e é medida a temperatura dele. E estando tudo ok, ele entra na escola. Então, países comunistas fechados estão fazendo isso. E em cidades como Fortaleza e em outras cidades do Brasil, o que o governador ditador faz é colocar a polícia militar para correr atrás de senhoras, de velhos e prendê-los. Isso, inclusive, alguns estados espancando pessoas com epilepsia através da força policial. Uma coisa lamentável e inconcebível. E as cenas que nós estamos vendo, o que está percorrendo aí as redes sociais, são cenas nunca vistas nos maiores regimes ditatoriais que os próprios governadores esquerdistas dizem que viveram no Brasil. De pessoas chegando em hospital e sendo ensacadas vivas
para o sepultamento. No estado do Ceará, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, está registrado na nossa conta também, Diário de um Turista, no YouTube, embriagado pelo poder, simpático ao governador do PT, até rimou, poder com PT, estimula que as pessoas denunciem direto à polícia. Direto à polícia, não considera nem o Tribunal de Ética da Ordem. Denuncia os advogados que estão trabalhando de forma amutuada. Eu nem sabia disso. Advogados dos grandes escritórios. Foram os mesmos que elegeram o senhor, presidente. O senhor está denunciando os próprios escritórios, grandes escritórios que o elegeram presidente da OAB. Essa instituição que só vê injustiça na casa dos outros. Porque o Conselho Federal em Brasília, comandado por um comunista declarado, que nunca se preocupou com o critério de indicação de ministros no Supremo Tribunal Federal, que deveria ser por concurso público, talvez ele tenha interesse em ir para lá também, cobra eleições diretas em todo canto, mas na OAB, no Conselho Federal, a eleição é indireta. Então, hoje no Brasil, nós que devemos acreditar, respeitar e apoiar as instituições, a gente vê a Ordem dos Advogados do Brasil, uma instituição que teria a obrigação de manter a sua história de lutas, totalmente curvada. A OAB se transformou em um capacho dos governos ditadores do Brasil, a começar pelo estado do Ceará. Infelizmente, a conclusão que eu chego hoje, diante de todo esse caos que se instalou na minha cidade, Fortaleza, no meu estado, Ceará, na minha região Nordeste, no meu país, Brasil, e em alguns lugares do mundo, é que OAB, ONU e OMS têm tudo a ver. Vou repetir, mostrando a minha cara. Viu, doutora? Você que diz que eu desapareci, eu aqui presente. Bom dia, doutor Teodulfo. ONU, Organização das Nações Unidas. OMS, Organização Mundial da Saúde. E OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, tem tudo a ver. Vergonhoso, lamentável. Então, são essas aqui as minhas considerações. Cumprimentando a todos que aqui passaram, inclusive o cidadão que chegou aí e disse, fora Bolsonaro. Hoje eu amanheci o dia vendo aqui uma postagem do nosso colega, o doutor Hugo Maia. O doutor Hugo Maia é empresário, gera empregos, muitos empregos, inclusive já gerou centenas de empregos, porque teve até fábrica de doce. É contador, médico veterinário e nosso colega advogado. E ele hoje fez uma postagem que eu compartilhei, onde diz o seguinte, que parece que a postagem diz mais ou menos o seguinte: China quer matar o vírus. Estados Unidos, onde eu estou no momento, quer matar o vírus. Brasil quer derrubar o presidente. Então, por isso que o colega entra aí na nossa postagem e coloca a hashtag fora Bolsonaro. É uma coisa, para mim, sem sentido. Acredito que para mim e quantos milhões? 70 milhões de brasileiros, né? Um presidente que foi eleito pela forma democrática. Um presidente que foi eleito pela forma que o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não foi. Que lá é eleição indireta. Bom dia, Cleizinha. Um presidente que foi eleito pelo voto do cidadão.
do eleitor brasileiro. Diferente dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não fizeram concurso público. Tem gente lá presidindo a corte que nunca passou num concurso, nem para defensor público, nem para promotor, nem para juiz. O presidente do Supremo Tribunal Federal no Brasil, um advogado de partido, ele nunca passou em concurso para defensor, para juiz, nem para promotor. O que passou, ele passou foi no vídeo aí dizendo que tinha furtado um processo. E rindo, porque furtou um processo. Seria Vossa Excelência um ladrãozinho de processos ou é fake? Me explique, por favor, presidente. E os seus aliados também. Então essa é a Corte Superior do Brasil, onde o presidente tem circulando na internet um vídeo onde ele se abrindo diz que roubou um processo. Rapaz, é uma coisa engraçada, né? É uma coisa assim. O Brasil tem umas coisas engraçadas. O Estatuto da Advocacia, ele zela pela boa relação entre cliente e advogado, né? Eu mesmo, advogando no Brasil, eu mantive um telefone celular meu por mais de 10 anos, de uma operadora, e eu não queria trocar o número, porque eu sempre tive interesse que os meus clientes me encontrassem, né? Para dirimir qualquer dúvida de processo, qualquer pendência do cliente comigo, minha com o cliente. Quando foi um dia, eu vi o cartão de um colega, um cartão de visita de advogado, e tinha a foto do colega lá. Eu achei bonito, sou vaidoso, muito vaidoso, e mandei fazer um cartão meu com a foto também. E não alertei, não lembrei que o Estatuto Retrógrado da Ordem dos Advogados do Brasil não permitia que no meu cartão eu colocasse uma foto. Aqui nos Estados Unidos eu tenho um vídeo aí no nosso canal com um outdoor, com um retrato do advogado, um outdoor, e o advogado dizendo: injúria, ganhei 10 milhões num processo. Aqui você vê propaganda de ônibus com a foto do advogado. Escritório tal. No Brasil, não. No Brasil, tudo é diferente para pior. O advogado não pode fazer propaganda. O Estatuto da Advocacia do Brasil, embora tenha havido algumas mudanças, é ditatorial, retrógrado. Então, enquanto eu, advogado, não posso ter um cartão com a minha foto, até para o cliente pegar e dizer: ah, esse advogado aqui eu conheço. Esse advogado aqui advoga na área tal, já esteve no fórum tal e tal. Não pode. Mas circula um vídeo pela internet, onde o presidente do Supremo Tribunal Federal conta uma história bonita, que roubou um processo. Bem, se for fake, desmintam. Desminta, presidente. Então, gente, eu acredito que nós temos uma grande tarefa a cumprir, que é lutar, além desse vírus comunista, é lutar contra a inversão de valores no Brasil. Agora tomamos conhecimento, Crisinha, de um deputado federal, parece que do Ceará, com uma proposta de proibir o uso da bandeira do Brasil em manifestações políticas. Imagine só. Eu comecei aqui esse vídeo e agora já vou terminar, falando que nas casas americanas, nos carros, deixa eu provar que eu não estou mentindo. Deixa eu provar aqui que eu não estou mentindo, peraí. É porque compartilhar carro com mulher é um negócio muito sério, viu? Olha aqui. Vixe, Maria, agora eu me enrolei todo aqui. Mas deixa eu provar aqui que agora não deu. A culpada é ela, viu, Crisinha? A tia Sandra, a culpada é ela. Compartilhar carro com mulher é um negócio complicado. Mulheres, como viver
com elas, como viver sem elas. Eu não sei onde ela botou a bandeira americana, que eu estava tentando pegar aqui, uma bandeira americana que eu ganhei ali do empresário. Então, enquanto aqui nos Estados Unidos se utiliza a bandeira americana, deixa eu tirar aqui essa chave, se utiliza, acho que está lá na mala, se utiliza a bandeira americana na frente das casas, aí no Brasil, Talvanes, um deputado federal está com uma proposta, está propondo que seja proibido o uso da bandeira nacional nas manifestações políticas. Deputado, proponha que fica proibido pseudos professores urinar, queimar e defecar em cima da bandeira brasileira, que é melhor. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, e agora eu vou visitar uma das praias mais lindas da Flórida. Eu fiz o texto, tá aí no meu Facebook. Vai lá, Crisinha, curta lá. E o Talvano está dizendo aí, eu vi, e o pior, é um bosta daqui do Ceará. Gomes! Peraí, agora eu vou me justificar. O Talvano está falando isso. Talvano é um colega advogado, aeromodelista, e é filho de um grande deputado no estado do Ceará, que é o Gomes Farias. Né? Eu ia até fazer aqui o jingo dele, né, que é Gomes Farias, mas eu tive cuidado para não deixar nenhum mal entendido. Gomes Farias, que é esse grande deputado, pai do Talvanes Farias, inclusive parece que é torcedor do Ceará, não entendo nada de futebol, só que a bola é redonda. Então o Gomes Farias é um dos maiores deputados que o Ceará já teve. Né? Eu até brinco porque ele tem esse jingle, o nome é Talvanes, que diz Gomes Farias, e a turma da TV Diário faz uma paródia e fala assim, come farinha, né? Essa farinha gostosa aí que eu tô morrendo de saudade aí do estado do Ceará, e já tô chegando para comer com carne de sol, lá do Caicó de preferência. Então, é a vinheta, exatamente. Então, essa vinheta é do Gomes Farias, eu fazendo aqui em homenagem ao Talvanes. O deputadozinho que está propondo que a bandeira nacional não possa ser usada em manifestações políticas, eu acho que ele quer rasgar a bandeira nacional. Ele quer acabar com a bandeira, porque aqui nos Estados Unidos, aqui é o casaco da Sandra, viu Crisinha? Aqui nos Estados Unidos você vê bandeiras dos Estados Unidos em todos os lugares. Eu mesmo fui ali em Doutal, viu, Crisinha? Eu acho que é junto, Doutal. E estava vendo uma manifestação política de americanos, e o que mais tinha lá era a bandeira dos Estados Unidos. E aí, um deputadozinho federal aí do estado do Ceará, né, que não tem o que fazer e que não tem a menor noção do que seja patriotismo, quer impedir a bandeira do Brasil em manifestações políticas. É uma vergonha. É uma vergonha. Então fica aqui o meu abraço a deputados como o Gomes Farias, que honraram os seus respectivos mandatos. Esse sim merece o nosso respeito, a nossa estima e consideração. E para rimar, beijos no coração. Muito obrigado, bom dia a todos. Fui.